Vamos cuidar da nossa saúde mental? Então fique aqui com a gente no Etc. Talks. Saúde mental é muito importante, né? Principalmente nesses tempos tecnológicos em que tudo anda meio alterado, meio veloz demais. Eu trouxe um cara que não está tão veloz assim, porque está na medida certa da velocidade do tempo, João Paulo Kotzen. Conheço já há muitos anos, João, e sempre foi muito importante conversar contigo nos programas de televisão. E agora aqui, no Etc. Talks, para a gente aproveitar. Quando eu falo da velocidade do tempo, as coisas estão rápidas demais, rapaz. Ah, os softwares estão sendo superados a cada 3 meses, 4 meses, 6 meses, tem que trocar para adaptar ao próximo. A versão do ano, por exemplo. Isso tudo acaba impactando na qualidade das relações. As pessoas estão com pressa demais, estão usufruindo pouco da presença do outro, optando pela virtualidade. De tudo que eu conheço de ti, João Paulo é psicólogo, é psicanalista, dá aulas de psicanálise, forma novos profissionais, aplica treinamentos corporativos, treinamentos existenciais. Então eu sinto que você tem experiência suficiente para me ajudar a entender, para nos ajudar a entender esse momento tão crucial que a gente está passando. Nos últimos 30 anos eu não vi um movimento tão veloz, que as coisas estão afetando tanto a qualidade e a precariedade da condição emocional das pessoas. O que você pensa a respeito? Obrigado mais uma vez, Abranches. Grandes conversas, acredito ter sido elas muito produtivas ao longo de toda a nossa história. Muito. Vamos tentar fazer dessa mais uma. Eu espero resgatar alguns dos insights que você nos trouxe das outras para a gente poder aproveitar aqui nesses minutos de conversa. Eu trago um pensamento do sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman, que ele diz o seguinte: o crescimento, né? As pessoas, a geração, tecnologicamente falando, mais envolvida ao longo da história humana, é a que mais sentiu desamparo e ansiedade. Eu concordo com isso. A tecnologia ela é fantástica. A inteligência artificial e outros elementos tecnológicos é um caminho sem volta. O quanto isso vai impactar em nossas vidas, o quanto isso vai impactar no ser humano. Nas nossas vidas, eu acredito que a vida é dinâmica como a nossa mente. Muitas adaptações serão necessárias para isso. Mas quando falamos dos sentimentos humanos, isso é algo preocupante. O que ocorre, o que hoje assistimos. A conta não fecha, Abranches, não fecha. Enquanto assistimos uma disparada crescente em números de transtornos mentais, depressão, ansiedade, pânico, né? Outros transtornos mais graves, e essa corrida farmacêutica para tentar dar conta. E tudo isso não é o suficiente. É um sintoma, é uma farmácia em cada esquina do bairro, né? Exatamente. Aumentou muito. Né? Os medicamentos salvam vidas, são importantes, né? Mas cada vez mais parece que buscamos atalhos. Esses atalhos, eles são perigosos. Quando olhamos um pouco dessa condição humana, dessa quantidade de estímulos pelo qual nós estamos sofrendo, e o pior, o mais cedo possível. Quando assistimos crianças com 4, 5, 3 anos de idade ganhando um iPhone, não é? E utilizando da tela a virtualização dos sentimentos e dos afetos. Nós começamos a nos desenvolver emocionalmente, afetivamente, criar vínculos em uma fase incipiente da vida, primária. Nós não sabemos, não nascemos sabendo o que é vínculo. Nós não nascemos sabendo o que é o amor. Nós temos as emoções básicas, primárias, alegria, tristeza, medo e raiva. E isto faz parte da instintualidade humana, mas como nós construímos a questão da vinculação? Hoje, um dos maiores problemas humanos em que eu consigo assistir
está entre os próprios humanos, nas relações humanas. Esse é o maior desafio, por sermos tão diferentes, temos ambições tão diferentes, sentimentos tão diferentes, oriundos de uma história própria de cada um de nós. O que nós fazemos com isso, aonde nós estamos, e a quantidade de estímulos que nós estamos recebendo para que sejamos quem as pessoas esperam que nós devemos ser. Você tem consultório já há alguns anos. Mudou o perfil de quem procura a análise? Houve alguma alteração por causa desses tempos mais tecnológicos? O que tem levado as pessoas a procurar, diferentemente de 15, 20 anos atrás? Há 35 anos eu atendo pessoas. Há 30 anos não tinha um e-mail, não tinha absolutamente nada disso. Redes sociais, então, era algo impensável. Eu tive a oportunidade, essa talvez é uma das vantagens da gente ser um pouco mais avançado na idade, de conseguir ler um pouco de toda essa história. Não é? Eu fiquei espantado a primeira vez que consegui programar em BASIC, numa linguagem, uma sequência de cálculos. Isso foi para mim assustador. A velocidade impacta, A velocidade do impacto. Clinicamente falando, eu, entre outros colegas, ou aqueles outros profissionais pelos quais eu tenho oportunidade de dar supervisão, é unânime. Nos últimos 6, 7 anos, a quantidade de estímulos. Claro, muita coisa mudou. Parece que há uma corrida às bruxas para tentar entender por que esse fenômeno, o aumento de suicídio e todos os transtornos mentais entre jovens, isso vem acontecendo no mundo tecnológico. Estamos evoluindo tanto. Nós estamos criando uma capacitação em nós, humanos, da velocidade da tecnologia, de multiplicar, de escalonar tantas coisas, mas parece que ainda somos absolutamente inertes quando falamos em desenvolvimento humano. Ou seja, a intelectualidade está lá em cima e o âmbito emocional... saúde, uma distância incrível. Outro dia eu estava pesquisando, a Voyager 1 e 2 já saíram do sistema solar, da área de influência do Sol. Está a 24 bilhões de quilômetros da Terra, do ponto de saíram, né? Mas o ser humano que inventou isso aí não consegue resolver a briga com o vizinho dele. Não. Como é que fica isso? Pior, né? Hoje, você falou sobre essas questões tecnológicas, né? Hoje existe já catalogado nos nossos manuais de classificação de transtornos mentais o que nós chamamos de FOMO, né? FOMO, Fear of the Missing Out. É um transtorno pelo qual eu não consigo ficar distante do meu celular por medo de estar fora do meu grupo, de estar fora dos acontecimentos. Então, eu me distancio de quem estou próximo e tento me aproximar de quem está longe. É mais ou menos isso que acontece. Mas essa equação não resolve a felicidade, né? Nem de perto. Nem de perto. Às vezes dá a impressão que nós estamos aqui assustados ou com receio disso. Eu, particularmente, não tenho grandes receios com relação à tecnologia. Acho que muitas mudanças sociais vão acontecer à medida em que os carros autônomos estão aí sendo produzidos. Ou o que vai acontecer com os taxistas, com os motoristas de aplicativo, aonde vai esse pessoal? Aquele trabalho que é recorrentemente um padrão, em que é uma repetição, aquilo em que realmente nós começamos a fazer pela manhã, terminamos à tarde, e no outro dia não esperamos fazer a mesma coisa, vai seguir dessa mesma forma. Isso há uma tendência ao desaparecimento. Eu entendo, em parte, ser bom, para começarmos a valorizar os valores humanos. Começarmos a nos especializar, a nos aprofundar naquilo que é essencialmente nosso. A inteligência artificial não sente saudade. A inteligência artificial não tem um inconsciente. Ela é totalmente consciente. Ela não é influenciada por isso. Ela não tem aquilo que Einstein nos ensinou, que é fantástico. A imaginação é mais importante que o conhecimento. A imaginação é própria de uma qualidade humana. Não podemos esquecer o Criador e por quem foi criado. Não é? Você me lembrou agora o George Forbes, psicanalista conhecido aqui do Brasil, dando uma entrevista recente. Ele falou exatamente por essa linha aí que você está seguindo. Ele disse assim que ele não tem medo da inteligência artificial, porque a inteligência artificial vem para resolver uma parte da atividade humana, que é a parte genérica.
ela não esbarra na criatividade. A criatividade continua sendo original do ser Um humano. atributo humano. Você colocou a questão do sentimento, que eu acho que é mais profundo ainda. Uhum. Mas ele está preocupado com a falta de atenção das autoridades políticas no campo de um projeto político de educação, preparando as próximas gerações para lidar com a nova realidade que vai surgir. Vai ter muito desemprego por causa da inteligência artificial. Já está tendo desemprego. Sim. Mas vai ter muito fornecimento de emprego por causa da inteligência artificial, desde que a gente migre e abra novas possibilidades. Só que as escolas não estão preparadas para isso hoje. Não existe um pensamento amadurecido para isso, para atuar na prevenção. Ou seja, a gente vai continuar fazendo poesia, porque o aparelho não vai conseguir fazer. Abranches, o que nos difere, nós humanos, dos outros animais? Antigamente eu entrava na sala de aula e a minha professora dizia, olha, existem os animais racionais e os animais irracionais. Essa era uma linguagem muito comum e recorrente. Embora algumas pessoas ainda acreditam nisso, isso não é a verdade de hoje. Nós sabemos que isso já ultrapassou há muito tempo. Nem de perto. A razão, a racionalidade é um conjunto de meios para se atingir um fim. Nós vemos leoas caçando em trios, uma espanta a gazela, a outra está em um outro ponto para assustá-la, enquanto a outra dá o bote final. Eles estão utilizando o meio para se atingir um fim. E se nós pensarmos na racionalidade, muitos dos animais matam para o seu sustento. Já nós. Então, quem é mais racional que quem? Isso ainda precisa ser pensado. Desde que a humanidade é a humanidade, nós estamos curiosos para descobrir quem somos. Dar explicações para uma série de coisas que acontecem. Um raio caía há centenas e centenas de milhares de anos. Nós começamos com os mitos. Os mitos eram criados. Uma narrativa ingênua por um orador que tinha uma autoridade, criava história para tentar dar conta dessa nossa curiosidade. Depois veio as religiões para tentar atribuir tudo isso a uma série divina de acontecimentos. E um terceiro ponto veio a filosofia, inaugurar a ciência. Por que eu estou dizendo isso? Essa questão sua é valiosíssima. Porque a filosofia, aquela que inaugurou a ciência, é que politicamente foi retirada das escolas primárias essa matéria. Aquela que inaugura um pensamento científico, aquela que busca um sentido mais lógico, racional, portanto passivo de questionamentos e de crítica, parece que estão preocupados se nós humanos ou as crianças comecem a pensar por si próprios. Enquanto nos tornemos massa de controle, tirar isso do ensino básico é uma crueldade. Diz muito mais do que está acontecendo hoje. Estão nos emburrecendo por atitudes políticas e por projetos futuros. E ainda assim, vem as inteligências, inteligência artificial. Entendemos a inteligência, é importante definir a inteligência artificial, mas é importante definir a inteligência humana antes de identificar a inteligência artificial. A humana, hoje, nós sabemos que existem 9, 10 tipos de inteligência. A inteligência de movimentação corporal, sinestésica, a inteligência linguística, a inteligência matemática, a inteligência literária. Existem inúmeras inteligências. Não se tem aquele grupo e nem pode criar-se uma métrica para dizer você é inteligente ou sou inteligente em determinada parte. Então, a inteligência artificial ela vem trabalhar, reunir, a linguística, que é um salto humano, que é uma real diferença entre nós, humanos, e os animais. A língua. Nós não assistimos nenhum outro animal escrever um livro e o outro animal ver ou ler aquele livro depois de 200, 300, 400 anos. Essa escalonagem, no sentido da literatura, que nos faz pegar um livro e aprender com ele e melhorar, aprender com ele e melhorar. Esta escala literária humana é que nos fez crescer e criar tecnologia. Você está me lembrando aqui o tempo da Revolução Industrial, que lá no começo, meados do século XVII ainda, fim do século XVII, quando a Inglaterra começou a melhorar as manufaturas. Os proprietários, eles contratavam várias pessoas para fazer sapato de couro. E descobriu que se aperfeiçoasse uma máquina, ele conseguiria fazer 3, 4, 5, 10 vezes mais. E conseguia fazer. Mandou embora metade do pessoal.
Então, lá atrás, os primórdios da Revolução Industrial já provocaram a demissão de gente, começou a criar crise social. Como é que as pessoas iam sobreviver? Algumas passaram a mendigar. Veio a Revolução Industrial, com mais máquinas, mexendo mais ainda na relação patrão-empregado, mas a civilização não acabou por causa disso. Faz a viagem na linha do tempo, como você acabou de fazer aí com uns 300 e 400 anos. Inteligência artificial vai provocar uma mexida nas relações econômicas? Vai provocar. Claro, já Mas está a humanidade não vai acabar por causa disso. Só que a coisa está muito mais veloz. E isso pode repercutir na qualidade emocional das pessoas. É por isso que você está aqui, rapaz. Para a gente poder traçar um alinhamento para ajudar as pessoas a não se perderem nessa rapidez para tudo. Em 1930... Eu estava consultando aqui o celular, desculpa. Vamos lá. É que eu encontrei um livro, eu tirei até uma cópia aqui, porque uma pessoa me ajudou a descobrir isso aqui. De Michel Desmourget, o livro chama Fábrica de Cretinos Digitais. Nome forte, né? Título forte. Subtítulo: Os perigos das telas para nossas crianças. Exagero de tela, de celular, de rede social para crianças e adolescentes. E um entretítulo é: Por que pela primeira vez filhos têm QI inferior ao dos pais? Você acha que a pandemia veio agravar isso? O exagero de celular nos quartos, porque eu não podia sair para interagir. Eu enfraqueci o presencial e turbinei o virtual. O que promove a imaginação, esse tipo de fantasia própria humana? Quando sua mãe, minha mãe, o meu pai, aqueles que tiveram o privilégio de, enquanto deitados, o pai contava uma história, e aquela história era envolvida, eu criava no meu imaginário uma série de coisas. No meu imaginário. Não vinha pronto em telas, né? Em 4K, porque com som. A criança aprende por imagem, né? Isso. Você imaginava. Eu também. Eu lembro do meu pai. Você começou falando do meu pai e minha mãe conversando e contando a história da própria vida deles. Exatamente. E eu imaginando aquelas cenas. Quando você vai a um teatro, esse estímulo aumenta. Você vê os atores ali grandiosamente interpretando e a gente se envolve com aquela história. Chega a chorar, né? Nos emocionamos, isso é uma qualidade humana, essa capacidade que nós temos de simbolizar, não é? E da linguística. Isso nos envolve. Quando você entrega pronto na tela o filme com a avaliação, com cores e com o som prontos, eu preciso do quê para imaginar aquilo? Aquilo passa a ser algo concreto, pois eu estou assistindo e me envolvendo com aquilo. Eu não crio. Não é um gatilho para que eu possa estimular minhas fantasias e minha imaginação. Então, algo fica... Trazemos muito para o concreto. Abranche. 1930, nós éramos 2 bilhões de habitantes. Hoje, nós somos mais de 8 bilhões de habitantes em menos de 100 anos, uma geração. Antigamente demorava 2 séculos para dobrar. Né? Onde estão Agora os gênios? É rapidinho. Onde estão os gênios? Nós citamos nomes de 2, 3, 4 gerações anteriores. E os gênios de agora? E genialidade não é aquele que tem um QI elevado, não é aquele que tem facilidade em memória, não. É aquele que cria um pensamento que nos faz mudar a forma de ver o mundo. Esse é um conceito de genialidade. Quando isso aconteceu recentemente, tendo aumentado substancialmente a população como aumentou? O que está nos emburrecendo? Falando claramente, talvez uma palavra forte, mas o estímulo cognitivo, ele se dá dessa maneira. Enquanto vem pronto, vem mastigado, eu não preciso pensar mais, os jogos vão me absorvendo. São extremamente estimuladores os jogos. Hoje existem as profissões dos jovens, campeonatos mundiais. Ganham milhões. É isso que o mundo remunera, João. Isso. Mas ele não leva em conta, por exemplo, o excesso de dopamina no cérebro. Que é absurdo. Que faz a pessoa ficar parada, absorta, usufruindo do prazer. Essa facilidade aguça a compulsão. A compulsão pela pornografia do celular, do seu vídeo, a compulsão pelos jogos, que você tem muito fácil, a compulsão pelos jogos em todas as áreas, desde jogos de apostas, desde jogos eletrônicos, aqui nos absorve de uma forma muito interessante. Passamos horas. Horas. Eu sou da época do Atari, né, que era aquele joguinho sem graça, e logo nós perdíamos o estímulo. Víamos algo fora de casa, que era algo muito mais interessante que isso.
Mas a fase do desenvolvimento cognitivo se dá pelo estímulo. E que estímulos nós estamos dando a essas crianças? Mais do que estímulo, é que qualidade de estímulos nós estamos dando para essas crianças se desenvolver como sujeito, como pessoa. Não é? De eu preferir ficar no jardim de casa brincando, ou brincando de guerra na rua, de carrinho de rolemã, jogar betes na rua, fazer aquilo, roubar uma mão do vizinho e levar uma bronca dos pais com relação. Todas essas questões que eram atrativas, hoje elas ficam ali muito segmentadas dentro desses jogos. Então, essa nova geração envolvida com essa tecnologia é que proporcionalmente mais se sente ansiosa, ligadas a compulsões, consequentemente a qualidade de vínculos muito comprometidos. Podem ganhar milhões, podem buscar inúmeras Mas não compra condições. a felicidade, né? Não compra saúde mental, não compra a minha qualidade de relação com outros. E afetivamente causa um isolamento. Esse isolamento é tremendamente perigoso, que é uma mola propulsora para a depressão e outros transtornos mentais. Olha, você me fez lembrar agora do Humberto Maturana. Kim Maturana, um biólogo chileno. Genial a obra dele. Tanto no campo da biologia, mas sobretudo no campo da psicologia. Ele escreveu alguns livros em que ele traz a seguinte proposta. Há 2 fundamentos que o ser humano não pode esquecer. O primeiro é amar. O segundo, eu preciso declarar o meu amor para as pessoas. Uhum. Falar, não é só escrever. Falar, Sim. declarar, eu gosto de você. Eu amo você. Sobretudo para um filho. E o segundo é brincar. Pega o joguinho antigo, Ludo, pega o baralho, pega dominó, vai brincar. Ele não se refere à brincadeira virtual. Ele se refere ao ato de você largar o que você está fazendo, largar o aparelho e sentar no chão com seu filho e passar o tempo que for necessário, mesmo cansado depois de chegar do trabalho. Não enfiar o celular para o filho dar uma folga. É brincar. Ou o tablet para ele se calar num restaurante. Tá demais isso também, né? Tudo isso é interessante. No mundo corporativo, como você citou, então, para aquele que é empresário, para aquele que quer preparar a sua liderança, o seu time, fazer esse time engajar, se integrar, né? Essas qualidades humanas não podem se perder. Hoje, cada vez mais, existe a chamada gamificação de preparação, ou seja, tentam fazer algo estimulante, envolvente, não é? Com características de jogos para trazer qualidades. É uma ideia interessante, mas não substitui presencial. Não é? Essa caça às bruxas, como eu disse no início para você, buscando quem é o culpado dessas depressões, desses surtos, dessas doenças todas que a gente assiste, se multiplicando cada vez mais em números assustadores. Pela primeira vez na história, quando um funcionário de uma empresa caía de um andaime, quebrava o braço, fraturava uma perna, ele ficava afastado. E dependendo se ele não estivesse utilizando os EPIs necessários, os equipamentos de segurança, ele era afastado, a empresa tinha que indenizar. Até então não existia uma só doença mental que a empresa, o meio corporativo, pagava por esse afastamento. Isso mudou a partir deste ano. Agora a partir de janeiro, nós temos pela primeira vez configurado o burnout, né, que é uma doença exclusivamente utilizada por uma má liderança, por líderes não preparados, um assédio moral, um assédio sexual, que isso existe muito ainda. Sempre existiu, só que agora as coisas ficaram mais... Está sendo nomeado. Estão recebendo nomes. Né? Aquele empresário que não está preocupado com essa qualidade de liderança, não, ele é bom, ela é boa nas suas qualidades, mas ninguém suporta ficar perto. Isso pode ocasionar, desencadear uma série de outros transtornos mentais ali dentro. Está catalogado. Nós, psicólogos, psiquiatras, juntamente com um advogado trabalhista, isto recorre a indenizações, a afastamento ocasionado por isso. O que até então não existia. Hoje, legalmente, esse amparo também existe. Não é uma ameaça aos empresários, de forma alguma. Entendo que aquele que tem uma boa liderança, que tem uma empresa sadiamente sendo conduzida, ela vai ser ótimo. É uma forma de se reorganizar. Só precisa existir um preparo, porque a pressão é grande, nessa velocidade, nessa condição, exigir das metas não combinadas, pouco preparadas, a pressão interna, a pressão externa por resultado, a pressão dos relacionamentos, isso vem aumentando assustadoramente. Ô, João, eu tenho percebido algumas pessoas, eu também trabalho com psicanálise, eu tenho meu consultório e eu recebo algumas pessoas lá que estão perdidas numa incapacidade de dar nome
ao que estão sentindo. Olha, eu não sei o que eu sinto, só sei que eu estou sofrendo. Não sabe identificar se é uma ansiedade, se é uma depressão, se é uma tristeza. E vem toda uma indústria farmacêutica querendo denominar para poder vender o remédio. Uhum. E sem falar naquela que inventa uma doença e as pessoas que adoram novidades ficam assim, agora eu tô chique porque eu tô com a doença tal, então vou me tratar, comprar aquele remédio que é caro. Muita gente chega sem saber dar nome para as coisas. Uhum. Como é que você vê aí a importância de uma terapia, de uma análise, de um atendimento psicológico, de uma orientação nessa área, para que as pessoas, ao saberem o que estão sentindo, achem um caminho para se cuidar melhor? Então, antigamente, na minha época, quem é um psicanalista como você, como eu, um psicólogo ou qualquer outro agente de saúde mental, ou era louco, ou era despreparado, ou era alguém menor. E era Hoje mal isso, e falado, era mal né? falado. Nossa, está procurando terapia, você está ficando doido. Hoje isso está sendo compreendido não como uma ordem da necessidade, sim do merecimento. Ou seja, é bonito fazer análise hoje. E eu mereço fazer isso. Estou compreendendo que existem coisas em mim que eu não reconheço. Você falou algo muito importante, essa síndrome do vazio existencial. Abranches, em psicanálise nós aprendemos o ego ideal, o ideal de ego. Não vou me alongar aqui com relação a esses conceitos, mas é interessante marcar que desde criança, às vezes buscamos os aplausos dos nossos pais. Ah, que gracinha, olha o que ele fez. Olha ela, que bonitinha quando faz isso. O reconhecimento. Então eu faço uma série de coisas e sou assim, de alguma forma aplaudido. Muitas vezes isso, eu vou crescendo com isso, ficando claro, muitas vezes eu vou me distanciando do meu real, daquilo em que eu quero, das minhas vontades, negligenciando os meus desejos próprios. Eu começo a observar que o único caminho que me dá prazer é quando eu sou aplaudido. Aplaudido pelo pai, pela mãe, posteriormente pelos meus amigos, pelos professores, posteriormente pelas redes sociais, por aquilo em que eu espero que as pessoas me aplaudam. Mas isso Sim. não é uma demanda da própria sociedade atual que tem que dar medalha até para quem tira o último lugar na corrida? Entenda. Por que ganhar medalha, né, nessa circunstância? Olha, a melhor herança que eu acredito que os pais podem deixar aos seus filhos é ensinarem a aprender a se frustrar. E como que pode ensinar isso? De inúmeras formas. Primeiro, frustrando-os. Não é uma birra, não é um choro, não é quando isso para. Não é quando a mãe se assusta ou se sente coagida, ou um pai também fica sem saber o que fazer quando uma criança utiliza daquilo que ela sabe no momento dela. Não é uma criança ruim, maldosa, perversa, nada disso. Ela busca um caminho para realizar os desejos. Ela não sabe ainda como equalizar a linguística, usar argumentos, ela tem um choro, ela tem um comportamento mais agressivo. Esse é um papel dos pais necessariamente importante. Não é criar violência, agressividade, nada disso, mas é ponderar isso. Não existe uma receita clássica, mas esse crescimento fundado sempre em aplausos e numa primeira frustração, antes da criança se frustrar, eu crio uma prevenção, que eu entendo que os pais tragam isso hoje. Eu já sofri muito em minha vida, não quero que meu filho passe pelo que eu já passei. E o que dizer para os pais que querem transformar os filhos até pequenos em grandes sucessos nas redes sociais? Esse sucesso não é dos filhos. É deles. Estão se realizando nos filhos. Um grande amigo meu disse, João Paulo, o meu sonho era ter um Autorama. Autorama. Aquele carrinho, né? Uhum. Ele comprou o Autorama para o filho dele, ele teve sucesso profissional e comprou para o filho dele 2 anos. O filho dele... Ele comprou o Autorama para o filho não tem a coordenação total de velocidade, a sensibilidade, mas ele fica ali brincando. Ele diz, eu estou brincando com meu filho. O filho está ali, mas ele está ali. Então, da mesma maneira, o cuidado em que nós temos que tentar perceber, isso é um alerta aos pais, esse sucesso, essa condição, em o quanto eu me realizo no meu filho ou na minha filha, isso é um caminho perigoso. Um caminho muito perigoso. É o mesmo... O que eles deveriam fazer antes de tentar incutir no filho esse sucesso que hoje em dia está muito fácil de se alcançar em rede social? Milhões de seguidores. O que eles deveriam fazer? Cada vez mais aproximar
o desejo do próprio sujeito, do filho. É entender quais são os dons. Que dom é aquilo em que nós nascemos. O talento, o esforço. Não o que pegamos emprestado não dos aquilo. outros. Então, se meu pai quer que eu me torne essa pessoa, então eu vou me tornar. Aí cai exatamente naquilo que você disse inicialmente. Temos dentro do nosso consultório a síndrome do vazio. Eu vou me distanciando, Abrantes. Eu tenho o meu desejo. Né? Mas aqui eu cedo ao desejo que meu pai e minha mãe imaginam de mim, do que meus amigos, do que minha professora, do que minha família espera de mim, do que as redes sociais esperam de mim. Eu vou me afastando cada vez mais do que eu me identifico. Aí, em determinado momento, a pergunta se faz, o que você gosta, o que você quer. Às vezes é até difícil entre mulher e marido escolher qual restaurante, ou o que quer comer, ou para onde vai viajar, ou o que eu vou fazer com o dinheiro que eu ganhei. Essa inexistência de me identificar do que eu gosto de fazer isso, fica tão distante. Você está sugerindo que cada um assuma o protagonismo da própria vida. Os estímulos, as influências irão acontecer, mas elas jamais serão Isso é o determinantes. mundo influenciando em mim, mas eu posso influenciar o mundo também. Sim. Recebemos influências dos pais, mas não nos determina quem seremos. Vamos negociar isso daí, O tempo todo. O tempo todo. É claro, quando nós estamos falando de um abuso infantil, quando nós estamos falando de agressividade, de violência infantil, isso vai influenciar negativamente, não tem como. Isso não ter um impacto na vida. Mas quaisquer que forem as influências dos pais, há de se haver com o desejo do filho. Agora, tem um detalhe importante, João, que eu gostaria de colocar aqui para você poder refletir com a gente em parceria. Recentemente, eu vi 2 casos de casais que se separaram. Um em Contagem, em Minas Gerais, o cara saiu pulando, dando pirueta do fórum, porque finalmente conseguiu separar da mulher. Depois de um tempo de transtorno. E o outro aqui em São José dos Campos. A pessoa saiu, colocou um monte de cartaz no carro, saiu buzinando pela rua. 10 anos de batalha para separar. E as pessoas que passavam do lado viam os cartazes confeccionados pelas próprias filhas da mulher que movimentou isso, buzinavam, levantavam a mão, motoristas dos ônibus passavam e... Eu fiquei pensando, por que esse povo está tão assanhadinho com o que o outro fez? Será que eles não estão ali espelhando o fato de alguém ter tido coragem de fazer o que eles não tiveram coragem até agora de fazer? Sim, uma boa provocação. Você pensa a respeito? É uma provocação. Quando nós vibramos muito com alguns acontecimentos ou até mesmo com algumas atitudes dos outros, né? É porque existe aí uma identificação. Sinal de que pegou em mim alguma coisa de alguma ali. forma. Não é? Quando aprendemos em psicanálise, Freud, olha, ninguém ri de uma piada se essa não tiver uma identificação com o próprio. E podemos ter uma piada contada num teatro e você vê metade da plateia rindo e alguns compulsivamente não conseguindo parar, entendendo. Há uma identificação com isso. Né? Nós não conseguimos ver no outro aquilo que não conhecemos em nós. A partir do momento em que identificamos, e muitas vezes esse processo ocorre, eu posso sim estar me realizando com aquilo que o outro fez. Né? Há necessidade de recorrer a um pensamento próprio, não é? Sobre isso. Aí a terapia ajuda bastante, né? Porque daí eu consigo identificar. Por que eu fiquei tão empolgadinho com o desfile da mulher que conseguiu se desvencilhar do seu relacionamento? Como é que tá a qualidade do meu? Freud um dia perguntou, quanto tem de você naquilo que você odeia? Sim. A gente traz uma carga Muito. nossa, né? Muito. Identificar isso chama-se autoconhecimento? Autoconhecimento. É buscar isso. E algumas pessoas não entendem isso, não é? Poxa, eu vou lá numa terapia, fico lá falando. Isso E não acha que adianta é em nada. blá, blá, blá. Primeiro, precisa compreender que o falar é um atributo humano. Nenhum outro animal tem a linguagem proposicional. Tem a linguagem emocional, das expressões faciais, isso. Mas a linguagem falada, como é que nós pensamos? Nós pensamos com estas palavras, com simbologia. E esses pensamentos vão te dar sustentabilidade que vão dizer do meu comportamento. Ora, então não é tão difícil compreender que se eu conseguir reestruturar, reconstruir um pensamento, eu posso ter um comportamento diferente, eu posso ter uma ação diferente e pronto.
Não tem milagre, não é nada esotérico, não existe absolutamente nada do além relacionado a isso. Eis aí uma coisa que eu acredito profundamente. Você tocou num ponto. Se eu descubro o que eu sinto, se eu dou nome ao que está me mobilizando, eu tenho chance de mudar. É a única. Eu acho que é a forma de validar uma terapia. Sim, sim. Compreender isso. Mas a esse sujeito que está tão distante do que ele quer, da vontade, ele fica distante dele, ele nem sabe nomear isso. Uhum. Ele não compreende isso. Quando eu consigo compreender o que ocorre comigo, alguns fatores, é a única chance em que eu tenho de transformar aquilo em que é inconsciente. Age em mim, eu não percebo. Você E a pode grande mudar. maioria dos meus comportamentos, diariamente, eu não percebo o que eu faço. É. Eu imagino como, se nós sentarmos numa equipe de uma empresa, num familiar, e pedir para cada um descreva quem é o pai, quem é a mãe. Descreva o seu líder para mim. Costumeiramente, nessas avaliações de 360, aparece ali dentro da empresa, Uhum. e muita gente fica espantado. Principalmente aquele em que, olha, como que alguém pode me enxergar dessa forma? Como que o outro pode enxergar dessa maneira? Como que o outro pode enxergar? Esses olhares, essa multiplicidade de olhares em relação à minha pessoa, como pode? Eu não me enxergo quase que em nenhum destes. Isto pode criar a resistência, dizer, ninguém me conhece, ou pode provocar em mim um pensamento maduro, que é o que eu preciso entender de mim que eu ainda não sei. Que os outros veem, em que eu não enxergo em mim. Que talvez eu possa estar prejudicando pessoas sem perceber que isso está acontecendo. Né? No mínimo, essa curiosidade, quando as relações não vão tão bem, como você disse, como nas relações no trabalho, aonde quer que seja, não percorra um caminho de grande satisfação, é passível de investigar. Uhum. Quando criamos essa curiosidade sobre nós mesmos, isso é sinal de sabedoria. Sinal de saúde emocional. Nós começamos falando de saúde mental aqui, né? E o podcast tem esse propósito. Né? Tô caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, que não termina aqui, mas ele se encerra em termos de tempo, né, Guilherme? Guilherme é meu produtor que está aqui fazendo o programa, gravando tudo. Né? Mas a questão é assim, há um ditado persa que diz assim, 2 males que prejudicam a humanidade, a pressa diante do tempo e a lentidão diante da oportunidade. O que você pensa nisso no sentido desse resgate da possibilidade de mais saúde emocional para nós como atitude preventiva? Eu quero me cuidar melhor, sem muita pressa, mas também se pintou oportunidade eu não posso desperdiçar. E aí? Uhum. Bola final está contigo, João Paulo. Humildade é um atributo humano que inteligência artificial também não tem. Ela reproduz aquilo que nós ensinamos. Nós, enquanto humanos, enquanto olharmos para esse atributo da humildade e nos fizermos uma pergunta sobre o que eu deixei de fazer e o que eu ainda posso fazer por mim, algumas pessoas entendem isso como egoísmo, eu não entendo. Pensar em nós primeiramente, isto não é egoísmo. Egoísmo é quando eu impeço você de fazer uma coisa que você gosta para me servir. É quando eu impeço minha esposa, minha mulher, de passear com as amigas, de ter um happy hour com as amigas e dizendo assim, você prefere suas amigas do que a mim? Esse é o sinal de egoísmo. Ou a mulher que implica que o marido vai jogar bola de noite, você prefere só jogar bola do que ficar comigo? Eu utilizo do vínculo, do amor que existe entre nós para um ato egoísta. Pensar em mim primeiramente é um dever de todos nós. E muitas pessoas confundem isso com o egoísmo. E não é. Dentro de um avião, caso aconteça despressurização, máscaras cairão automaticamente à sua frente. Primeiro, coloque a máscara em você, para depois ajudar seu filho ou qualquer pessoa que está ao seu lado. Essa é a regra, o protocolo, antes de começar qualquer voo. Mentalmente não é diferente. Preciso cuidar de mim para ter um olhar diferente para quem está comigo. Para que o outro. Entendo, sabe, Abranges, que tudo isso nos faz caminhar para o sentimento de humanos, de quem somos, do que nós podemos fazer, de amar. A IA não vai amar.
Olha que tristeza não sofrer por amor. Olha que vazio não sentir saudade. Não vamos competir com aquilo que nós mesmos criamos. Não é essa a ideia. Mas quem sabe a gente pode valorizar mais desses atributos humanos, em que nós, muitas vezes, nos distanciamos, não é? Cedendo a tudo isso em que o universo espera de nós, que muitas vezes não é o nosso. Tá aí? Espero que você tenha curtido e vá refletir a respeito disso. Aproveite esse bate-papo na sua caminhada, no bosque, no parque, por onde você for ouvindo aí. Nós estamos no Spotify também, no podcast. E estamos aí no YouTube, se você estiver na frente do seu computador ou do seu celular, para pensar essas coisas que o programa termina, mas ele não termina dentro de nós. Essa é a nossa ideia. Valeu, obrigado João Paulo, por mais Obrigado essa você, querido. oportunidade. Sempre vamos ter a oportunidade de continuar, porque a inteligência artificial vai avançar muito ainda e vai abrir outras vertentes de reflexão. Muitas outras, E eu não tenho dúvida disso. estaremos aqui um pouquinho mais amadurecidos para poder continuar conversando a respeito. Revisando um monte de besteira que nós falamos. É isso aí. Valeu, tchau.